Como assim vocês não gostaram da segunda temporada de Round 6? Sério, gente. Às vezes eu acho que você que não gostou em especial, merece essas séries previsíveis, que sabem o que vai dar certo e que só repetem isso da forma mais previsível possível. Tudo o que Round 6 nessa segunda temporada não faz. Ou melhor, até faz, mas de forma intencional. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Porque assim, é muito claro pra mim que a segunda temporada desse fenômeno sul-coreano da Netflix, ela parte de um ponto, de uma estrutura narrativa que dialoga diretamente com a original. Algumas dinâmicas são muito semelhantes. Construção de personagens, de arcos dentro do jogo, de reviravoltas, enfim. Elas conversam muito com a temporada original. Mas isso pra mim é proposital. E é proposital porque a segunda temporada de Round 6 quer focar muito nessa ganância que aprisiona os personagens num círculo vicioso, nessa ilusão que cega, sabe? Nessa certeza de que dentro daquela dinâmica, daquele jogo distorcido, que tem muito a dizer sobre o mundo movido pelo capital, o mundo selvagem que coloca todas as prioridades em jogo à procura de um enriquecimento, sabe, da dignidade através da matéria, através do capital. A série, ela parece muito consciente que os personagens, eles estão aprisionados num círculo, nesse ciclo vicioso, e que por isso as duas temporadas conversam em eventos. Não é uma preguiça narrativa, é uma escolha narrativa. É como se, no momento que os personagens entrassem naquela estrutura, eles estivessem fadados a morrerem um a um, até que um enriqueça ou alguns poucos enriqueçam e que todo o resto seja sacrificado por isso. É mais ou menos a dinâmica do apostador, sabe? O cara que ganha um pouco e quer ganhar mais. E aí ele ganha mais um pouco e ele arrisca tudo e aí perde tudo. É basicamente isso. O Round 6 ele se constrói nessa segunda temporada a partir disso. Só que, como eu disse, de forma proposital, assumidamente e por um motivo que eu simplesmente adorei. Nessa segunda temporada, o fator surpresa ele é irrelevante. E principalmente pela forma com que o Round 6 joga limpo ao tornar a surpresa da temporada original quem era aquele homem por trás da máscara preta, quem era o responsável pelo jogo em si. Ao colocá-lo dentro do jogo, a série ela simplesmente joga limpo com o público. Ela deixa claro, algo de muito ruim vai acontecer. Aquele homem não é um homem confiável, ele é um personagem nocivo, ele é um personagem que está ali por intenções que vão de encontro às intenções do nosso querido 456 e do grupo que ele acaba desenvolvendo, do grupo de protagonistas. A série, ao estabelecer isso, estabelecer o vilão central como parte do jogo, ela simplesmente joga o fator surpresa, pelo menos nesse aspecto, para último plano. E ao introduzir a ameaça, ao deixar claro que todos ali estão em muito risco, porque era só, sabe, um passo em falso desse homem, um passo em falso intencional desse homem, e todo mundo ali morreria. Então a série, ao assumir isso, ela foca num elemento que pra mim é o grande diferencial dessa segunda temporada de Round 6, que é o desenvolvimento dos personagens. Os personagens eles são mais interessantes, as motivações elas são mais sólidas, o desenvolvimento das relações é mais humano, é mais complexo. Por quê? Porque a gente sabe que eles estão em risco. A série sabe disso. A série sabe que, dessa vez, nem todo mundo é descartável, como na primeira temporada, em que a gente só conhecia a superfície dos personagens e algumas poucas relações ali eram desenvolvidas. Mas, assim, tudo muito centrado num micronúcleo. E todo o resto meio que era absolutamente descartável. Aqui, de alguma forma, a série continua replicando isso, mas esse núcleo aumentou, sabe? Existe um senso de consequência maior. A série, por começar fora do jogo e introduzir elementos, outros olhares pra dentro do jogo, inclusive a personagem da Triângulo, que é uma personagem absolutamente fascinante, que ela entra como a perspectiva de uma atiradora dentro da dinâmica do Round 6. Ela traz um caráter bem diferente, um caráter até social diferente, porque ela é uma personagem que é da Coreia do Norte. Existe um grande conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E a série, ao colocá-la como uma norte-coreana e colocá-la na posição
de uma observadora mais violenta da história, a série ela consegue amplificar esse debate sobre a polarização que aqui ela assume muitas formas. Ela tá não só na questão do enriquecer ou não, né, dos ricos e pobres, nessa barreira que move a nossa sociedade, infelizmente, na desigualdade que nasce dela e nas distorções que nascem dela. Mas ela tá também em outras micropolarizações. Toda a dinâmica da série em introduzir o direito ao voto e a escolha, sair do jogo e dividir o dinheiro, é muito bem trabalhada, inclusive esteticamente. Eu adorei como essa segunda temporada usa o azul e o vermelho. Novas cores, sabe? As cores continuam saturadas, aquele cenário continua distorcido. O cenário lúdico que expõe o pior do ser humano. Mas o uso do vermelho e do azul para potencializar esses sentimentos é muito bem trabalhado pela fotografia e gera tensões que estão não só na tela, mas nas relações, nas dinâmicas. E existe essa polarização, a polarização de quem quer sair, de quem quer ceder, ou de quem quer enriquecer sozinho. Existe também a questão da causa trans, que eu acho um tema muito bem abordado aqui. Embora a escalação de um ator homem, não de um ator trans, para viver, sabe, essa personagem maravilhosa, possa ser uma questão que mereça uma discussão, mas a gente levando em consideração a Coreia do Sul, que é um país muito conservador ainda, eu acho que, assim, é um pouco mais compreensível, embora não é justificável. Eu acho que seria maravilhoso se ali tivesse uma mulher trans de fato, interpretando essa personagem, mas a personagem em si ela é muito marcante, porque ela tem aquela questão de um outro dilema. É um homem que quer se libertar, se tornar mulher, que é uma mulher, e que quer finalizar essa transição, sabe? Que quer finalizar essa transição e precisa de dinheiro, porque o sistema, o mundo não está preparado para isso. Em momento algum o mundo daria nada para essa mulher. Em momento algum, sabe? A estrutura ofereceria algo que saciasse, sabe, a vontade dela, a vontade, sabe? Uma vontade que ela é complexa, ela é profunda, ela é íntima. E a série desenvolve muito bem essa personagem a partir desses conflitos, porque ela precisa seguir. Para ela, estar viva é ser mulher, sabe? Não existe outra possibilidade, então ela quer continuar no jogo, ela quer seguir ali. Mas ao mesmo tempo ela sabe que ao redor dela existem pessoas que estão em risco. É uma personagem absolutamente humana, absolutamente consciente, e que surge, pra mim, ela é uma protagonista no nível do 456, do Seong aqui. Inclusive eu preciso falar sobre a construção do protagonista aqui, porque dialoga muito com essa ideia do círculo vicioso que aprisiona. Porque o nosso querido 456, ele não aprendeu nada com o primeiro jogo. No primeiro jogo ele tava ali cego pela riqueza, ele queria enriquecer, e no momento que ele entra ali, ele tenta sobreviver, mas ele tenta sobreviver sempre buscando, sabe, ser o campeão, e ele consegue ser o campeão, embora se importando, embora de forma humana, mas ele tá ali e ele luta para aquilo, sabe? Nessa segunda temporada ele segue cego por um motivo, só que dessa vez ele não é mais o dinheiro, é a vingança, sabe? É desafiar o sistema. E eu acho que, tal qual na primeira temporada, o personagem ele toma decisões que vão expondo ele, vão expondo todos ao redor dele. E quando a gente sabe que o 001 é uma ameaça não confiável, a gente só fica mais nervoso e mais angustiado e mais tenso, porque a gente sabe que a qualquer momento, aqueles personagens que nós estamos desenvolvendo um elo, desenvolvendo um laço. Pô, eu adorei a personagem, na verdade a dupla, mãe e filho. É engraçado, é humano, são personagens assim super carismáticos. Até o Thanos, o vilão, que é um rapper, assim, narcisista, que fala inglês e que sabe, consome drogas ilícitas no jogo. É um personagem insano, é um personagem absurdo. Eu gosto desses delírios de Round 6, eu acho que eles são bem trabalhados aqui. É um vilão, assim, interessante. É um vilão que surge como um contraponto aí a esse mundo distorcido, um produto final desse mundo distorcido. E a gente percebe que tá todo mundo ali em risco, em jogo, em jogos, melhor dizendo, que vão expondo eles, vão, sabe, expondo os laços. Aquele jogo do carrossel maluco, gente, aquele jogo é fantástico. Sabe, aquele caos, aquela sensação de... A maneira como a série filma, sabe, diminuindo os personagens ali. Round 6, a segunda temporada, tecnicamente falando, é uma série mais ousada também, mais engenhosa. A montagem me parece
mais dinâmica, até porque tem outros elementos, outros arcos acontecendo fora do jogo. Embora eu não seja tão fã assim desse arco do policial tentando ali, eu acho que ele meio que caminha em círculos, mas assim, a gente entende porque é bem justificado dentro da história. Mas a série, ela consegue orquestrar melhor esses, sabe, esses pontos de vista, dando tempo de tela para cada um deles e explorando, além disso, toda a questão, o comentário social, o comentário político, o comentário sobre o mundo polarizado, comentário que também assume causas mais sociais, como, por exemplo, a causa trans. Eu acho que de forma muito cuidadosa, de forma muito íntima, desenvolvendo personagens, desenvolvendo motivações e preparando o terreno pro episódio final, que pra mim, ele sintetiza o melhor dessa segunda temporada de Round 6. Porque tecnicamente é um episódio brilhante. A maneira como a ação aqui é mais pesada pra mim, a violência é mais gráfica, o sangue ele é mais presente, você tem ali um elemento gore aqui que eu acho que ele me chamou mais atenção. Mas o que me impressionou nesse episódio final, tecnicamente falando, foi a montagem, a maneira como, sabe, aquela esperança, a tentativa deles conseguirem escapar quando eles pegam armas e desafiam o status quo. Tudo ali é muito bem construído, a ação tem peso, o tiro tem impacto, sabe? Tá todo mundo ali em risco de verdade dentro do jogo, que ganha uma outra cara. E eu gosto muito como a série trabalha essa questão da ilusão, a ilusão de que eles têm algum controle, de que eles vão poder desafiar essa máquina, mas a gente sabe que não vão, porque existe um personagem ali dentro que vai, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas você sabe que algo não muito bom vai acontecer. E quando acontece, aí eu preciso falar sobre o último episódio também, nessa perspectiva, porque eu acho que a ousadia tá aqui, sabe? A ousadia em você construir toda uma temporada com a certeza de que algo muito errado vai acontecer, porque a primeira temporada já deixou claro isso, sabe? Se não tivesse nada, não tivesse 001, se não tivesse nenhum outro novo personagem, fosse só uma, sabe, uma nova dinâmica dentro de um novo jogo, a gente sabia que no final das contas ia sobreviver um ou outro, e que a maioria ia morrer. Mas aqui eu acho que a série ela consegue desenvolver melhor isso ao trazer novos ingredientes, novos personagens, novas motivações, novas rixas, uma nova polarização entre o 456, o Seong, e esse personagem do 001, esse personagem nebuloso, que a gente entende que é uma ameaça, mas a gente não entende o porquê ele tá ali dentro do jogo. E quando a gente entende, assim, é muito impactante. E toda a construção, ela fica muito bem pontuada nesse episódio final, que abre muitas possibilidades para uma terceira temporada explosiva, ainda mais tensa, ainda mais angustiante e ainda mais focada num fator que para mim é central em Round 6, que é a consequência. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre ultrapassar limites e lidar com esses limites. E isso está aqui em vários personagens, não só no 456, não só no 001, mas está também no personagem do recrutador, lá no primeiro episódio, e na dinâmica dele, quando a gente entende esse homem e o que, sabe, todo esse processo causou nele. Eu acho que os primeiros episódios eles trabalham muito bem essa questão da distorção, inclusive com a fotografia, aquela cena de um outro tipo de jogo, um jogo muito mais violento, muito mais visceral, fora de Round 6, bem pesada, e assim, eu acho que prepara bem o terreno para o que está por vir. E a cena final, tudo, sabe, o impacto emocional causado pela cena final é um gancho, assim, daqueles que serão lembrados. E eu fico muito frustrado em ver que o público simplesmente não gostou, muita gente detestou esse final, um final aberto, que absurdo, como se isso não fosse, como se isso fosse uma novidade. Será que essa galera não viu Breaking Bad? Será que essa galera não viu The Walking Dead, por exemplo? Tem uma temporada final que termina com... Quem viu sabe o que eu tô falando. Será que essa galera não viu Família Soprano? Que termina com uma cena assim, meu Deus! Sabe? Essa necessidade de buscar fins, de buscar explicações óbvias, me frustra muito. Eu acho que o Round 6 meio que se liberta nessa segunda temporada disso, preparando o terreno para uma terceira temporada que, como eu disse, tem tudo para ser, assim, impactante. E eu espero que seja tão ousada quanto essa segunda temporada. E aí, o que você achou da temporada 2 de Round 6? Você amou? Você terminou frustrado? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo.